Olá, para você ligado conosco aqui na página dos narradores brasileiros, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, vamos bater um papo aqui sobre a Premier League, sobre o que temos do campeonato até aqui, ao final da 23ª rodada, e as nossas expectativas para o restante do campeonato, pós data FIFA, pós encerramento de janela, o que nós esperamos de cada uma das equipes da Premier League. Estou ao lado da Stephanie Strecker, do Ivan Silva para esse bate-papo, para essa conversa sobre a Premier League, e vamos passar time por time pela ordem do campeonato para ver a situação de cada um e o que nós esperamos para a reta final do campeonato. Começando com o Manchester City, lidera com 57 pontos, começando com uma participação do Erivan aqui conosco. Erivan, já foi, Erivan? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Stephanie. Basicamente, se a gente for olhar a regularidade que o Manchester City tem, é muito difícil do Liverpool tirar essa vantagem, né? Lembrando que o Liverpool tem um jogo a menos, a gente vai falar um pouquinho mais que é o próximo time. A regularidade do City faz com que a gente fale que o City tenha já praticamente uma mão na taça, né? É um time que dificilmente perde pontos, toma pouquíssimos gols e normalmente na frente consegue, às vezes não tantas goleadas, mas consegue fazer o seu golzinho e não levar. Então uma regularidade bem interessante, acabou no último jogo, de certa forma, tropeçando contra o Southampton, né? Um empate de 1-1, Southampton que não perdeu para o Manchester City, né? Nessa Premier League conseguiu 2 empates, Southampton costuma complicar as equipes do Big Six. Mas a regularidade, principalmente, comprometimento e a forma que o Guardiola consegue, ano após ano, fazer com que o City evolua de certa forma, né? É um time que não tem um centroavante, não tem aquele camisa 9, mas é um time que cria oportunidades, consegue finalizar e consegue seus pontas virarem goleadores. A gente vê Gundogan fazendo gol, De Bruyne voltando de lesão, voltando bem. Então é um time que, de certa forma, com problemas de não ter um homem-gol, consegue usar outros coadjuvantes para que sejam esses goleadores durante a temporada. Stephanie, matematicamente o Liverpool não está tão longe assim, né? Hoje tem ali 48 pontos, tem um jogo a menos, se vencer vai a 51, tem o confronto entre eles, se vencer vai a 54, ficaria apenas 3 pontos reais assim do City, caso vença o seu jogo atrasado, caso vença o confronto direto entre eles. Mas eu acho que essa coisa que nós somos do City já estar praticamente campeão é muito porque não basta o Liverpool chegar na pontuação do City, né? O Liverpool tem que vencer tudo até o fim e o City tropeçar pelo menos 2, 3 vezes além do confronto contra o Liverpool. Acho que passa um pouco disso, a regularidade que o Erivan falou, e acho que essa não é uma questão matemática, é uma questão do que nós vemos em campo da equipe do City, né? Pois é, Guilherme. Primeiro, boa noite para você, boa noite para o Erivan, boa noite para todo mundo. Se a gente for olhar assim friamente para a tabela, eu já daria sim o título para o Manchester City, viu? Vou ser sincera. Como você mesmo disse, o Liverpool tem que ser perfeito e ainda tem que contar aí com uma falha do City. E aí eu acho que entra o fato da gente não poder dar com toda certeza. Eu acho que essa possível falha do City vai vir com a Champions League, mas aí também o Liverpool também está na Champions League. Então, meio que dá aquela anulada. Para mim, vai depender de quem vai sair primeiro. Eu acho que o Manchester City tem um peso vai dar um peso maior para a Champions League, óbvio que todos os times dão, mas é aquela questão que para o Liverpool é bacana ganhar, para o City eu acho que já está virando obsessão, até por causa daquela perda contra o Chelsea, né? Então, não sei, talvez o Guardiola fique um pouco maluco e acabe perdendo o título, mas acho que vai ser muito difícil, até mesmo por ser o Guardiola, ele é o mestre dos campeonatos corridos, né? Igual tem os técnicos que são mestres nos mata-matas, ele é o mestre dos campeonatos de pontos corridos. Então, acho sim que o título já vai ser do City, mas a gente fica de olho, principalmente na Champions, tem a FA Cup para trabalhar aí também e um tal de Covid, né? Nunca se sabe. Exatamente, né? O Liverpool vem em segundo ali com 48, como nós já estamos falando sobre o Liverpool também. Acho que o que dá uma esperança pro torcedor, Ivan, é a questão que o mês de janeiro, que era o medo, né, que sem Mané, sem Salah, o Diogo Jota estava machucado até as vésperas de começar o mês de janeiro, foi um mês tranquilo para o Liverpool, né? Teve um jogo que acabou não fazendo, né, por conta de casos de Covid no Leeds, se eu não estou enganado, acho que tem um jogo atrasado o Liverpool que seria agora em janeiro. E além disso, né, volta para a Premier League no final de semana, não nesse final de semana, no próximo, com o reforço do Luiz Dias ainda para brigar ali no ataque. Tem assim 5 jogadores, né? Mané, Salah,
o Dias, o Firmino, o Jota, que podem ser titulares em qualquer equipe da Premier League. Então acho que esse ponto do elenco dá para sonhar um pouquinho. Com certeza, né? A contratação do Luiz Dias, de certa forma, me chama muita atenção. Até porque a gente sabe que o Liverpool é um dos times que mais se controlam e se planejam para contratar. O Liverpool não é aquele time que vai contratar de baseada. Eles traçam uma meta àquele jogador e pagam o que for preciso para ter aquele jogador e, de certa forma, tem dado certo essa estratégia, né? A gente viu o Van Dijk, a gente viu o Alisson, a gente viu alguns jogadores que veio por um preço alto e que, de certa forma, trouxe um retorno dentro de campo para a equipe do Liverpool. A contratação do Luiz Dias é interessantíssima, não pensando tanto no agora, e sim no futuro, né? Lembrando que há um impasse com o Salah, a gente não sabe se o Salah irá renovar esse seu contrato, seria um absurdo o salário do Salah caso renove, e isso pode causar um mal-estar no elenco, até porque o Liverpool tem um teto, né? Ele coloca um limite para que um jogador não ganhe tanto acima do que os outros. O Salah pedindo um aumento exorbitante, Van Dijk, quando for renovar, pode pedir, e de certa forma isso pode dar um desequilíbrio, principalmente na parte financeira do Liverpool. Luiz Dias vem para brigar sim. Eu acho que caso o Luiz Dias tenha uma adaptação rápida à Premier League, o Mané tem que ficar atento, porque não vem fazendo uma grande temporada. Tem sido uma temporada mais goleadora, mas a gente não viu aquele Mané tão decisivo quando chegou do Southampton para o Liverpool. Então, de certa forma, a contratação que o Liverpool era carente, né? Precisava de mais um atacante, muito dependente do Mané e do Salah, principalmente nas pontas. E o mês de janeiro, que sempre foi o mês mais assombroso, né, para o lado do Liverpool. Tanto é que aquele título que o Liverpool abre 10 pontos e é ultrapassado pelo City acontece nessa faixa, né? Entre dezembro e janeiro, normalmente o Liverpool se dá mal. O Liverpool termina um mês de janeiro sem derrotas, isso é muito importante, mas contou, acho, também um pouquinho com a sorte, né? Não pegou grandes equipes, mas fez o seu papel, venceu, se eu não me engano, 4 jogos, empatou 1, então não perdeu nesse mês de janeiro. Conseguiu a volta do Firmino, voltou bem o Firmino nesses últimos jogos, mais participativo. A volta do Jota foi essencial e ele conseguiu recuperar, de certa forma, o Chamberlain, né? O Chamberlain que normalmente atuando mais como meio campista, com esses desfalques, né, de Salah e Mané, o Chamberlain atuando mais pelo lado direito, compôs bem esse trio, e o Liverpool tá aí na entoada, né? Quem sabe com tropeços da equipe do Manchester City possa sonhar com o título. Eu analisando a tabela, Gui, o Manchester City até o final da temporada da Premier League só enfrentam mais 3 adversários de Big Six. Então isso me preocupa um pouco, né? Então o City não vai ter uma tabela tão complicada. O que a Stephanie falou chama atenção, né? A Champions League. O Liverpool tem 6, não que não dê uma prioridade, mas a obsessão é muito maior do City do que do Liverpool por essa competição. Só que eu acho que o adversário que o Liverpool tem é muito mais complicado já nessas oitavas do que o próprio Manchester City, né? O City pega um Sporting, que é um time que joga para cima, é um time que propõe jogo, vai sim dar dificuldade para o City. Eu acho que o City não vai passar o trator, mas o Liverpool pega uma Inter de Milão que vem num momento espetacular com Simone Inzaghi. Talvez até, né, com o gancho no que você falou, Irivan, o City tem tido mais dificuldades com times inferiores do que contra os times do Big Six. Esse pode ser um ponto. Outra questão do que a Stephanie falou da Champions, lembrando que o Guardiola tá machucado, né, porque perdeu a última final de Champions pro Chelsea, né, um jogo em que o City tinha muito mais elenco até do que a própria equipe do Chelsea. Mas falando do Liverpool ainda, Stephanie, a contratação do Luiz Dias, né? O que isso pode significar para o Salah, que está pedindo renovação, que está querendo mostrar que ele é indispensável, que ele vale a pena quebrar o teto, e de repente é o sinal que o Liverpool dá, estamos trazendo o Luiz Dias. Pois é, né, Guilherme? Fazer uma comparação que, enfim, tem aspectos semelhantes. Eu vou pegar aqui o caso do Firmino, né? O Liverpool trouxe também o Diogo Jota, que eu saiba, eu não sou fã igual o Irivan, ele pode me falar, era também para ficar um pouco no banco, não era para tomar o lugar do Firmino completamente, e foi o que aconteceu. Firmino hoje quase nunca é titular do Liverpool, muito raramente a gente vê ele, então talvez o plano seja esse também com o Luiz Dias, mas é sempre aquilo, né, contrata e deixa ele ali, vai que jogue bastante. Vou levar até um pouquinho pro United, que eu acompanho um pouco mais, que é a questão do Telles, né? Eles trouxeram o Telles e aí o Luke Shaw começou a jogar. Então, talvez tragam o Luiz Dias, mesmo que eles não joguem na mesma posição, porque o Luiz Dias joga no outro lado do Salah, né? Se eu não me engano.
Mas acho que pode sim, o Liverpool pode mostrar. A gente já tá planejando, se você sair no verão, olha quem a gente ainda pode trazer, né? Vai ter o Harry Kane disponível, também, tudo bem, joga no meio. Vai ter também o Haaland disponível. Mesmo que eles não são exatamente da mesma posição, eles podem aprender, eles são todos atacantes. Então, acho que o Liverpool tá mostrando sim pro Salah. Embora que, para ser sincero, eu acho que se o Liverpool, nem o Liverpool, aqueles banqueiros americanos, é FGS, se eu não me engano, né? Se eles tiverem um pouquinho de ambição na cabeça, eu pagaria o que o Salah tá pedindo, viu? Porque ele é excelente. Para mim, é um dos grandes da Premier League já. Você pode colocar ele ali com Thierry Henry, Patrick Vieira. Para mim, já tá no mesmo nível. Pode colocar sim. E se eu fosse um desses banqueiros, eu pagaria, viu? Mas aí que entra também toda aquela questão da Superliga. Eles não entendem de futebol. Então, isso a gente deixa para depois. Eles só querem saber do dinheiro. E aí, talvez financeiramente não compense tanto. Mas em campo, eu pagaria o que o Salah tá pedindo, viu? Sem contar que o Salah livre no mercado pode até reforçar um City da vida, um próprio United, né? Não sei, algum time da própria Premier League. Eu, sinceramente, não vejo o Salah saindo da Premier League. Eu acho que ele é um jogador que, saindo do Liverpool, vai buscar um outro time, um Chelsea, alguém Eu vou que ele voltar pro continue por Chelsea, ali. hein? Eu acho que o Chelsea pagava. Pagou pelo Lukaku, né? Pra volta do Lukaku depois de anos, né? Deu ruim, hein? Eu vou aproveitar o gancho perfeito e falar do Chelsea, né? Que pra mim, assim, a briga do Liverpool e do City é uma. O Liverpool, pra mim, acho que, assim, vaga de Champions, acho que os dois já estão bem garantidos, bem tranquilos. O Chelsea é o ponto de instabilidade, tá em terceiro, 47 pontos, mas tem 2 jogos a mais do que a maioria dos times ali, do que o United, do que o Liverpool, 3 jogos a mais que o Arsenal, 4 a mais do que o Tottenham. E pra mim o Chelsea tá numa decrescente gigantesca, monstruosa, vem de jogos péssimos, partidas bem ruins, e tudo começou com a treta do Tuchel com o Lukaku. E aí tem aquela coisa que a gente conversa muito entre a gente, assim, em off mesmo, né, nos nossos bate-papos pelas redes sociais, de que a corda estoura para um lado, né? E acho que essa briga do Chelsea, do jeito que tá na decadência, vai estourar pro lado do Tuchel brevemente. E o Chelsea não costuma esperar terminar a temporada para mandar o técnico embora. Quando vê que a coisa desanda, vai mesmo. Pra mim, hoje, assim, vou ser bem sincero, o Chelsea briga por vaga de Champions, briga. Mas não tem nenhuma garantia que o Chelsea não pode parar em sexto, sétimo ali, por conta da decadência que vem. Tem um bom elenco, tem um bom time, mas em campo já não se traduz mais. Vou começar com a Stephanie, dessa vez com o Chelsea. Pois é, Guilherme, essa questão do Chelsea, o Chelsea é uma equipe que eu acompanho bastante e é uma equipe que tem muito problema aí de dar muito poder para os jogadores, né? A gente já viu isso desde o Mourinho foi o mais famoso na segunda passagem dele, que brigou com o Hazard, depois o Conte também brigou com o Willian, o Sarri brigou com o Kepa também, lembra que ele não quis sair de campo? Então, o Chelsea tem muito problema com disciplina de jogador, então já estava empatando bastante antes daquela entrevista do Lukaku sair, né? Depois ele deu aquela entrevista que acabou com o Chelsea. Ele até foi tirado da equipe, acho que o Tuchel fez muito bem. Mas como você disse, não está melhorando ainda. No início da temporada, eu colocava Chelsea como vencedor da Premier League, semifinal de Champions no mínimo, uma FA Cup e ainda uma Carabao Cup. Eu achei que o time ia explodir, assim. Não está acontecendo, né? Claro que tem bastante jogadores machucados, jogadores importantes, e aí eu vou entrar também na questão da transferência, que a gente está falando agora de janeiro, né? Não sei por que eles não compraram nenhum lateral, sendo que os 2 laterais deles estão machucados. O Chelsea, a gente sabe que é responsável financeiramente, mas tem um dinheiro sobrando, dava para comprar. O Abramovich, acho que devia ter soltado um pouquinho mais a grana, talvez faça falta no futuro. Na questão do técnico, eu também achei que entre Tuchel e Lukaku, eu achei que eles iam escolher o Lukaku, né? Mas acho que pela primeira vez na história do Chelsea, eles não escolheram um jogador, porque eu acho que o clube soltou uma nota oficial até falando que apoia o Tuchel, tá com ele. Mas claro, se os resultados não vierem, se não vier top 4, o Tuchel vai embora também. Eu já vi até especulações do Chelsea atrás do Ten Hag, então assim, tem que ficar atento mesmo. Eu acho que não vai acontecer por causa do Lukaku, mas por causa de resultados, sem dúvida. E vai ter que ir atrás de outro atacante, né? Já teve o Werner aí, já teve o Hazard não, perdão. Que fez o gol na final da Champions. Havertz. O Havertz, isso. O Havertz não deu muito, o Lukaku, péssimo investimento. Sim, claro, faz gols, mas também deixou a desejar já.
Até no jogo contra o Aston Villa, perdeu muitas chances. Então, assim, tá difícil a situação pro Chelsea. Pra mim, também briga por top 4. E se o Tottenham acordar e sorte do Arsenal não ter comprado ninguém, acho que poderia até perder a vaga, viu? Erivan. A Stephanie basicamente resumiu tudo, né? Eu acho que a vitória contra o Tottenham dá uma tranquilidade pensando em tabela. Eu É que é acho o que dá uma... Tottenham, né? Te dá uma tranquilidade, né? E o Chelsea conseguiu feito, né? 3 jogos, né? 3 jogos contra o Tottenham, e o Tottenham é complicado. A gente vai falar do Tottenham mais para frente. Sobre o que a Stephanie falou, concordo. Algumas contratações do Chelsea de imediato não deram certo. E algumas de imediato deu, de certa forma, certo, mas agora a gente vê que caiu. O Havertz fez o gol mais importante da temporada, o gol do título de Champions. Mas essa temporada muito abaixo. Com relação ao Tuchel e o Lukaku, eu acho que o Chelsea ficou do lado do Tuchel pela declaração do Lukaku, né? Seria até meio estranho se o Chelsea concordasse de certa forma, porque o Lukaku foi muito, muito direto, eu poderia dizer, nessa entrevista, ele já atuando com a camisa do Chelsea. Para mim, a grande, não surpresa, mas se a gente for analisar principalmente nível técnico, a principal contratação ou renovação e que tem dado certo para o Chelsea é o Thiago Silva. O Thiago Silva é absurdo que as atuações que o Thiago Silva vem fazendo, ele já com uma idade já elevada, e é impressionante como a Premier League não pesou, né, para ele. Jogador seguro, melhorou muito em questão técnica também, passes decisivos. Também me estranha muito o Chelsea não ter feito contratações, principalmente nessa parte de laterais, né? Que é um time que utiliza muito os seus alas, e isso requer muito a parte física. Então você sempre vai ter que ter essas reposições. Só que, olhando pelo outro lado, o Chelsea tem no mínimo 7, 8 jogadores espalhados, né, também pela Premier League, né? É um time que revela muitos jogadores. A gente tem o Livramento no Southampton, a gente tem o Broja também no Southampton, tem o Guerri, zagueiro do Crystal Palace. Então o Chelsea, de certa forma, se olhasse um pouquinho mais com atenção, poderia talvez puxar alguns jogadores de volta. Um dos nomes principais é o Gallagher, né? A temporada que o Gallagher também vem fazendo no Crystal Palace é algo absurdo também, jogador que pertencia à equipe do Chelsea. Bom, vamos entrar agora no primeiro bolo. Pode falar, Stephanie. Rapidinho, só para falar do Chelsea, acabei lembrando também que eles vão perder o Rudiger, né, no verão. Acho também que vai dar... renovar. Acho que vai dar também uma boa desestabilizada no time, né? E vão ser contratações que vão movimentar a próxima janela, né? Rudiger, Mbappé, Harry Kane talvez, vai ter muita coisa que vai mexer. Só sobre o que a Stephanie falou, é bom ela ter tocado no assunto. Se fala muito na imprensa europeia que o Rudiger estaria indo para o Bayern de Munique, porque o Niklas Süle não vai renovar com o Bayern de Munique. É isso mesmo. Será muito bem-vindo. Bom, agora vamos entrar no primeiro bolo aí da Premier League, né? Porque tem vários bolos no meio da tabela. E por conta de uma Premier League com muitos empates, né? As rodadas têm tido muitos empates, mais empates do que o normal. Primeiro bolo que a gente vai falar tudo de uma vez, assim, acho que a gente pode falar do bolo em si. Em quarto, olha só quem aparece, o Manchester United, com todos os problemas, com toda a retranca do Rangnick, com o Solskjaer, com Cristiano Ronaldo sendo questionado, Bruno Fernandes e Pogba machucado. E o United tá ali em quarto, né, com 38 pontos, em quinto o West Ham 37, em sexto o Arsenal 36, em sétimo o Tottenham 36, em oitavo o Wolverhampton com 34. Falando um pouquinho desse bolo, né, algumas equipes me surpreendem. O United surpreende de estar ali em quarto, porque é uma equipe que tropicou demais da competição, tem vacilado muito. O Arsenal, pelo começo que teve, também é uma surpresa estar brigando nesse bolo aí. O Tottenham, que oscilou demais também durante a competição, para mim também não estaria ali, mas também é uma equipe que consegue estar nesse bolo. O mais constante de todos é o West Ham. E o Wolverhampton, que chega ali com 34 pontos, uma equipe que tem 19 gols marcados em 21 jogos, mas é uma equipe que venceu jogos importantes, como o próprio United recentemente, né, com aquele gol do João Moutinho no final da partida, né, aquele 1-0, que ali até bambeou um pouquinho o Rangnick no cargo de técnico do United. Então é um bolo que nós temos ali, o West Ham é o mais constante, porém oscilou também, mas é uma equipe que não chegou a cair demais ali do G4, mas temos um bolo com United, West Ham, Arsenal, Tottenham e Wolverhampton, que deve ser ali a briga que o Chelsea tem que ficar de olho, mas deve ser a briga pela quarta vaga da Champions. Stephanie.
Com certeza, vai ser a briga pela quarta posição e também para as vagas de Europa League, né? Embora que o Arsenal sonhe com a Champions, eu acho que uma Europa League também já vai ser boa para o time. Vou começar falando do United, que Manchester United é uma piada, né, gente? Eu tenho que ser sincera, assim, no início da temporada, mesma coisa. Quando trouxe o Cristiano Ronaldo, eu falei, o Chelsea tem um time melhor, mas o United tem o Cristiano, então pode, né, pode ser de bater de igual para igual. Ridículo, gente, o United. O Solskjaer, não sei o que ele ficou fazendo aí tanto tempo. Depois trouxeram o Rangnick. Tudo bem, vai ser interino até o final da temporada. Ele até começou com, a gente pode dizer assim, a barra limpa, né? Mas não mudava também muito o time. Não deu minutos pro Van der Beek, que quem acompanha aqui sabe. Gente, Van der Beek, coitado dele. Eu não sei o que ele faz no treino, mas ele simplesmente não consegue tempo de jogo. E aí eu já vi muitas pessoas falando, talvez ele não treine bem. Pode até ser o caso, né? Mas o meio de campo do United é horrível, gente. Fred e McTominay. Então, assim, você tem que treinar muito mal para não conseguir uma vaga entre Fred e McTominay, né? Por favor. Acabou que ele se livrou um pouquinho. Ele foi pro Everton agora por empréstimo, né? Depois a gente vai falar que o Everton tá bem lá embaixo ainda. Mas o United também não contratou o meio de campo. Isso para mim tem sido um problema desde quando o Solskjaer entrou na equipe. Então, desde 2018, né? O United, assim, vai ter que correr atrás, viu? Também teve essas alegações agora do Greenwood, não sei se vocês estão acompanhando, ele tá preso, se eu não me engano, então o United também tá com esse problema, enfim. Ele pagou a fiança, saiu hoje, mas continuou com o contrato suspenso pela equipe do United. Entendi. Pois é, Manchester United, assim, o Cristiano Ronaldo, acho que ele vai ter que assumir um cargo de treinador técnico, viu? Não só treinador-jogador, perdão, não só de jogador, porque ele tem que arrumar aquela casa. O West Ham, acho que faz uma temporada muito legal de acompanhar, sim, mas falta ganhar aqueles jogos decisivos contra os grandes times, né? Perdeu contra o United também. Perdeu agora, foi contra quem que ele perdeu o último jogo? Eu lembro que foi 3-2. Leeds, né? Leeds, exato. Nem mesmo. foi uma equipe assim de alto escalão. Então, assim, se ele tivesse vencido esse jogo, chegava mais próximo. Arsenal, para mim, eu até anotei aqui, é o grande perdedor dessa janela de transferências. Não trouxe ninguém. Eu lembro direitinho, dia 1º de janeiro, todo mundo falava, se contratar, vai conseguir Champions. Não contratou ninguém, e ainda perdeu o Aubameyang, que tudo bem, não fazia nada demais, mas talvez um golzinho ali você ainda conseguiria com ele, né? E o Tottenham trouxe no final uns jogadores da Juventus, acho que é o Conte tentando a última respirada aí para lutar por uma vaga no top 4, mas não sei se vai ser suficiente, viu? E como a gente até disse em off já, vai perder o Harry Kane na próxima temporada. Ndombele, para mim, que é o meio-campista, eu gostava muito de assistir ele, principalmente quando ele brilhou ali com o Mourinho, não sei se vocês acompanharam, no finalzinho do período ali, brilhou demais, jogou muito, mas parece que ele nunca se adaptou 100% à Premier League, né, fisicamente pelo menos. Ele só conseguiu jogar 60 minutos. Enfim, eu acho, pode fazer previsão de quem vai ficar com o quarto lugar, Guilherme? Sim. Eu quero que seja o West Ham. Mas eu acho que vai ser o United, porque time sortudo esse Manchester United, viu? Até sobre o Ndombele, né, teve um jogo contra o Newcastle, né, Stephanie, que nós fizemos, que foi aquele jogo que a pessoa passou mal, né, que bancada que o Ndombele fez uma partidaça jogando mais avançado, né, jogando quase como um segundo atacante ali naquele jogo junto com o Harry Kane. E só para passar por Ivan também, né, mais um detalhe do Wolverhampton, né, que eu cheguei a comentar, é que o artilheiro é o Hwang, né, que tá um tempão fora ainda com 4 gols, e perdeu o Adama Traoré agora para a equipe do Barça, mas o Adama Traoré era um reserva de luxo, mas finalmente o Adama conseguiu fazer um gol na Premier League e foi vendido logo na sequência, né, Irivan? Exatamente, Gui. Só fazer um apanhado mesmo das outras 4 equipes, a Stephanie falou bem. O Manchester United é aquele time que a sorte o acompanha, né? Porque é impressionante como o United não apresenta nada, mas conquista alguns pontinhos, né? E o que o De Gea também salvou de ponto do United nessa tabela é um absurdo, né? Porque eu me arrisco a dizer que é a melhor temporada do De Gea, e até comparando também com o Atlético de Madrid, absurda a temporada do De Gea. E talvez seja o melhor jogador da Premier League até aqui, se você pensar em todos os times. É o que, assim, Salah tá bem, tá muito bem, né? No City tem o João Cancelo fazendo uma temporada histórica. Mas olhando, acho que seriam os 3 mesmo, né? Salah, o Cancelo talvez. Eu tenho certa dificuldade para admitir que o Cancelo tá fazendo uma grande temporada.
Mas o Eu De gosto Gea, pra muito mim, disso. é uma coisa absurda o que ele tem feito, Ivan. E acho que vale mencionar que o goleiro da seleção espanhola é o Unai Simon, né? Que creio eu que até a Copa não será mais, porque a temporada que o De Gea vem passando e a segurança, né? E é um goleiro que não tem tido problemas com esses. Que normalmente o De Gea fazia os milagres e tomava aqueles gols que não podia, né? E não tem tomado mais e continua seus milagres e agora ele levou mais ainda. Então o United ganha um reforço de certa forma para essa temporada, a volta do De Gea num altíssimo nível. O Só, que me chamou a atenção só um detalhe, só nesse assunto ainda, né, que eu tava lembrando aqui, tá anotado pra falar, é que ele terminou a temporada passada como reserva do Henderson, do né? Henderson. Por conta do tempo que ele ficou fora, o Henderson assumiu muito bem a titularidade, então uma temporada que o De Gea podia começar desmotivado, podia começar pensando em se transferir e faz a melhor temporada. Exatamente. O Solskjaer ia trocar pelo Henderson, né? Só Sim. que o Henderson pegou Covid. Foi Foi, era isso verdade, mesmo que eu no ia começo da falar. temporada. É isso mesmo. O Henderson seria o titular de início de temporada, né? O De Gea teve a oportunidade e literalmente agarrou essa oportunidade. Voltando, só para citar, nesses últimos jogos, o que me chamou a atenção, eu até comentei com o Gui bastante, é impressionante como o Bruno Fernandes é outro jogador sem o Cristiano Ronaldo dentro de campo. É algo que me chama a atenção e eu tenho essa cisma, entre aspas, que parece que, de certa forma, o Bruno Fernandes não consegue ser coadjuvante. Ele tem que ser protagonista do time. E, de certa forma, com o Cristiano Ronaldo no elenco, ele não vai conseguir. Então, a gente vê que o Cristiano Ronaldo ofusca. E normal, pela história, por tudo que é o Cristiano Ronaldo. Mas a partida que o Bruno Fernandes fez contra o Aston Villa foi absurda. Praticamente levando o time nas costas. Depois aconteceu o empate. O Coutinho entrou muito bem. A gente vai falar do Aston Villa mais também daqui a pouco. Mas é impressionante o nível do Bruno Fernandes com relação a isso. Para mim, a decepção do Manchester United é o Rashford. É uma decepção. Hoje, se a gente for analisar, o Rangnick coloca o Elanga na frente do Rashford. O Elanga tem ganhado espaço nas últimas partidas do Manchester United, então o Rashford também tem que abrir o olho, né? Tem que abrir o olho porque jogando em time grande, né? Já passou aquela fase de ser uma promessa, de ser um garoto, já é um jogador acostumado à Premier League, já é um jogador de muitos anos no clube, então tá na hora já de chamar essa responsabilidade. E bom citar também que o United não fez contratações e acabou ainda emprestando o Martial, né? O Martial foi pro Sevilla, então perde uma peça aí também na parte ofensiva. Sobre o West Ham, bem rapidamente, é um time que, de certa forma, está sendo uma temporada de experiências, né? Porque o West Ham está tendo que dividir Premier League, as Copas e a Europa League, né? Então não tem um elenco tão vasto, então, de certa forma, eu acho que esse é a grande, entre aspas, dificuldade do West Ham. Talvez eu acho que se não tivesse a Europa League, o West Ham poderia estar mais... como que eu posso dizer, mais constante, poderia estar com mais pontos também, mas é uma temporada que me chama bastante atenção. O West Ham tem um time bem interessante, o Michail Antônio numa temporada bem interessante, Lanzini voltando a jogar bem, ganhando espaço, Declan Rice é brincadeira o que ele joga, tem sido sondado muito agora também pelo Manchester United de Chelsea, sua cláusula foi aumentada, se eu não me engano agora está em 120 milhões de euros, então para tirar o Declan Rice vai ter que gastar um dinheirinho. Só para finalizar sobre o West Ham, no último dia de janela, o West Ham tentou a contratação do Darwin Núñez, o Benfica não liberou, e tentou também a contratação do Rafinha, o Leeds também não liberou. Então o West Ham no último dia tentou fazer uma grande contratação, principalmente pensando nessa vaga de Champions, mas acabou não tendo êxito. Sobre o Arsenal é estranho, como se movimentou no mercado, porque o Arsenal praticamente não contratou ninguém. Aí você se livra de um salário alto, foi isso que o Arsenal meio que falou, né? Se livramos de um salário altíssimo, né? Saiu o Aubameyang. O Aubameyang tinha os seus problemas, mas eu acho que era inquestionável a liderança técnica do Aubameyang dentro do elenco que o Arsenal tem. É uma liderança técnica, embora talvez não estivesse no seu melhor momento, mas é um jogador de nome, Aubameyang, um goleador. E o que mais me chama a atenção é isso. Perde o Aubameyang, você tem o Lacazette e o Nketiah, que daqui 6 meses estão sem contrato. O Nketiah já recusou essa renovação de contrato. Então, daqui 6 meses, o Arsenal pode estar sem nenhum centroavante. Tentou o Vlahovic, não conseguiu, e isso me chama a atenção. O Vlahovic, que hoje é um dos centroavantes mais cobiçados, prefere ir para a Juventus do que jogar numa Premier League. Então você vê como Arsenal e Tottenham, de certa forma, têm sido recusados de
qualquer... A Juventus, não que questão de tamanho, mas a Juventus consegue trazer um Vlahovic e o Arsenal não consegue chamar a atenção de um jogador a vir para a Premier League. Então isso me chama atenção. O Arsenal emprestou o Chambers também pro Aston Villa, saiu o Balogun, saiu alguns jogadores, saiu o Kolasinac, perde um excesso de elenco e não trouxe ninguém, então pode preocupar aí pro restante da temporada. Oi, Ivan. Pode falar. Detalhe que perdeu muito tempo negociando com o Arthur também, né? Sim, e acabou não ficando fechou. sem também. Eu não entendi por que tanta insistência em negociar com o Arthur. Com todo respeito ao Arthur, Também. não tem perfil nenhum de Premier League. Porque é um jogador que você não vai conseguir cobrar intensidade. Imagina. O Arthur joga no mundo dele, é a velocidade dele, ele imprime o ritmo dele. É parecido características nessa questão com o Ndombele. O Ndombele joga no ritmo dele. É um jogador muito técnico, de muita qualidade, mas parece não ter o perfil de Premier League, né? Que é uma coisa que a gente também, às vezes a gente analisa muito a questão técnica do jogador, mas a gente tem que olhar a parte física, qual vai ser o entendimento, porque a Premier League é uma liga bem diferente. Tottenham, trouxe o Bentancur, trouxe o Kulusevski, são duas contratações que, para mim, compõem elenco. Para mim, nenhum dos dois vem para ser titulares inquestionáveis. Vejo com bons olhos o Kulusevski. É um jogador jovem, pode ser trabalhado. O Bentancur, muitas temporadas na Juventus, nunca conseguiu ser um titular absoluto. Então, meio que a Juventus viu, falou, Bentancur aqui não vai elevar nada, não vai mudar nada todos os anos que ele fez aqui. Vem uma proposta, por que não vender? Eu acho que o Kulusevski pode ser bem trabalhado. O que me chama a atenção em um asterisco é que o Antônio Conte trabalhou na Inter, né? Trabalhou no futebol italiano, então acompanhava o futebol dos dois, então deve ter visto algo que chama atenção. O Bentancur pode ser mais também aquela questão de ser um jogador uruguaio, fez gol, né? Ontem também fez o primeiro gol da seleção uruguaia, então pode ser também uma questão de raça, talvez o Conte goste disso dentro do elenco, então são as duas contratações, mas a tristeza do Tottenham nessa janela foi ter perdido o Luiz Dias, né? Praticamente fechado, o Liverpool atravessa a contratação e fecha com muita facilidade. E o Adama também, né? E o Adama, exatamente, Dois o Adama Traoré. chapéus. Adama Traoré também, que eu sei que não tem muito a ver, gente, mas se o Xavi chega no Barcelona com um estilo de voltar às origens, contrata o Adama Traoré, que é um jogador que de muita velocidade e força física, não tem característica nenhuma com a escola do Barcelona, e até por isso foi vendido também quando saiu do Barcelona. Para fechar, o Wolverhampton é um time que eu particularmente gosto muito. Eu gosto do trabalho do Bruno Lage. O grande problema do Wolverhampton nessa temporada é as finalizações. Conseguir fazer gols, né, Gui? A gente fez alguns jogos do Wolverhampton e a gente trouxe até uns dados. O Wolverhampton, de 10 finalizações, consegue acertar no alvo 3. Então é um aproveitamento muito baixo. O Raul Jimenez tem muito ainda a questão da lesão, que foi uma lesão grave, então a gente ainda não pode cobrar um 100% do Raul Jimenez. O grande achado foi o Hwang mesmo, né? Um coreano, né? A gente falava muito do Son, chegou um outro coreano, tem feito gols. A equipe do Wolverhampton contratou o Bruno Jourão, né? Jogador que veio da Turquia, mais um português pro elenco, e de certa forma nos últimos jogos tem encontrado um padrão, né? E para mim também o melhor jogador do Wolverhampton tem sido o José Sá também, um goleiro pra gente ficar de olho, porque um goleiro tem tido ótimas partidas, e esses poucos gols, esses pontos somados também a gente pode colocar um pouquinho no crédito aí do José Sá, que vem fazendo uma boa temporada. Bom, pulando para outro bolo, né, que tem na Premier League, ali do nono, eu vou do nono até o 13º. Brighton 30 pontos, Leicester 26, Aston Villa 26, Southampton 25, Crystal Palace 24. Sem dúvida alguma, para mim a decepção é o Leicester nesse bolo ainda, porém são 3 jogos a menos, 3 jogos atrasados. Todos eles ali, né, tanto o Leicester quanto o Aston Villa, que tem 21 jogos, essas duas equipes especialmente, se vencerem os jogos atrasados, podem chegar na briga ali do Wolverhampton, do Tottenham, podem chegar a brigar por outro patamar nessa tabela. Mas vem numa inconstância muito grande o Leicester. Southampton vem fazendo bons jogos recentemente, e muito passa pelo Ward-Prowse, né? O Erivan destacou o Declan Rice lá no West Ham. Para mim, os dois, o Rice e o Ward-Prowse, são jogadores que não vão estar na próxima temporada nesses times de meio de tabela. São dois jogadores que eu acho que vão alçar voos maiores a nível de Big Six, ou no mínimo para um Leicester, um Everton, alguma coisa assim. Vem fazendo jogos muito bons o Southampton com o Ward-Prowse principalmente.
E o Crystal Palace do Patrick Vieira, né? Ele tem feito um bom trabalho, às vezes perde alguns jogos de bobeira, muitas vezes também, mas é uma equipe que vem jogando bem, vem fazendo um bom futebol, depende bastante do Gallagher, que se machuca bastante também, mas é um jogador que vem sendo muito importante para essa equipe do Palace. Desse bolo todo, eu consigo, assim, falando mais com o coração do que com a razão, eu acho que o Leicester pode chegar num patamar mais acima. Porém, o empate com o Brighton na última rodada foi uma coisa trágica. Mas vejo o Aston Villa também com capacidade de subir, com a chegada do Coutinho principalmente. E acho que são essas duas equipes, mas não vejo Brighton, Southampton e Crystal Palace correndo riscos de descer também, brigar por rebaixamento, Erivan. Certo, Gui, é basicamente isso mesmo que você falou. Então a gente começando aí vamos começar pelo nono? Posso começar pelo Brighton, Gui? Que aí eu sigo a sequência. O Brighton começou muito bem a temporada, né? Começou até flertando com o Champions League, mas o elenco, infelizmente, não é um elenco vasto, né? Então perde muito essa questão de continuar no mesmo ritmo, né? Gosto muito do Graham Potter, para mim é um técnico super interessante. Também é um técnico para ser olhado por equipes maiores, né? Porque tem uma filosofia bem definida. É um time que propõe jogo, independente do local que jogue, contra quem jogue. Então eu acho que é um time interessante. O Brighton acabou perdendo o Burnley, né, Gui? Foi pro Newcastle, o jogador de defesa. Tinha ganhado alguns minutos com as lesões, principalmente no setor defensivo, e contratou o atacante Undav, ele que veio do Union, o time que é líder atualmente na Bélgica, vem fazendo uma grande temporada. São 27 jogos, 18 gols. Então são números interessantes. Jogador alemão, 25 anos, jovem, vem para, quem sabe, brigar por oportunidades ali com o Maupay. O time do Brighton é um time bem interessante na parte ofensiva. Eu gosto bastante do McAllister. Tem jogadores interessantes, só que o nível acaba baixando, né? O Maupay essa temporada não tem conseguido manter um nível, então horas o Graham Potter acaba tirando o Maupay, utilizando o Trossard como um falso 9, que particularmente eu não gosto muito. Gosto do Trossard com mais liberdade para se movimentar ali na parte ofensiva. O Welbeck tem sido o talismã, né, como sempre, né, que a gente transmitiu um jogo contra o Chelsea, que no último minuto ele acabou fazendo um gol de cabeça. A grande joia mesmo desse Brighton é o Lamptey, né, que tem ganhado mais espaço nessa temporada, tem atuado mais. É um time que vai ficar ali mesmo no meio de tabela, creio que não busque nem Conference League. O Leicester para mim também é a grande decepção, né? Decepção no sentido de ter um elenco bom, tem jogadores de qualidade, mas não consegue encaixar. Só que tudo começa já de uma temporada onde o Fofana, que era o seu principal zagueiro, que vinha num ritmo muito bom na última temporada, acaba tendo uma lesão grave. O Soyuncu, péssimo nessa temporada, então você já perde 2 jogadores ali de zaga que, de certa forma, seria seu zagueiro, seria sua confiança, né? Em alguns jogos a gente viu o Ndidi jogando como zagueiro. No último jogo contra o Liverpool, o Xande Hull, que entrou meio que naquela que não tinha opções e parece que ganhou um espaçozinho nesse elenco. Tem feito boas partidas, até algumas partidas o Tielemans começando um pouquinho no banco. O Maddison parece dar sinais de voltar a ser aquele Maddison, né? O Maddison é aquele jogador que a gente critica muito, mas é impressionante como num passe ele consegue colocar os atacantes na cara do gol. O que me chama a atenção basicamente nessa temporada tem sido essa disputa Daka e Vardy, né? E em muitos momentos o Patson Daka colocando o Vardy também no banco de reservas. O Patson Daka consegue, de certa forma, ser uma renovação, coisa que o Tottenham não consegue. Se perde o Harry Kane, não tem um substituto. Essa transição de logo o Vardy, já que também sua idade vai sendo avançada, não vai ter mais aquele vigor físico que a gente conhece. Então, de certa forma, o Patson Daka é meio que a continuação aí desse trabalho. Mas eu acredito ainda que o Leicester suba nessa tabela, viu, Gui? Principalmente a gente analisando que, por exemplo, o Leicester tem 4 jogos a menos que o Chelsea. Então, seriam 12 pontos caso vençam esses 4 jogos. Então, pode voltar para a briga sim. E tem time, tem qualidade para isso. Aston Villa, para mim, um time que desde a chegada do Gerrard é uma outra equipe, né? É uma outra equipe com outra característica, é um time que parou de levar tantos gols, coisa que o Dean Smith não conseguiu muito no início da temporada. O Gerrard veio e arrumou a casa. E é muito importante essa chegada do Gerrard, de os jogadores, principalmente o Aston Villa, que tem alguns jogadores jovens no elenco, de você ter um espelho, você ter uma referência no seu banco de reservas. Tem um cara que já esteve ali atuando, um cara que é lendário na história da Premier League, então a chegada do Gerrard só fez
bem para o elenco desse Aston Villa. O Aston Villa que acabou também perdendo o Target, né, nessa janela. O Target também foi para o Newcastle, trouxe o Felipe Coutinho, que para mim de certa forma, parecia que o Coutinho não iria para a Copa do Mundo, ia ficar meio que largado no Barcelona. Impressionante como em 3 semanas parece que mudou a vida do Coutinho, né? Se transfere para o Aston Villa, entra, faz gol. Ontem com a seleção brasileira, joga bem, faz um golaço. Então, parece que a Inglaterra faz bem para o Felipe Coutinho, né? Então, é algo bom, tanto para o Felipe Coutinho quanto para a seleção brasileira. Só um rumor, Gui, o Arsenal tentou a contratação do Douglas Luiz também nesse último dia, acabou não conseguindo por valores altos que o Aston Villa acabou colocando aí sobre o jogador brasileiro. Não conseguiu nem o Arthur, nem o Arthur, né? Queria o Douglas Luiz. A gente vai finalizando o Southampton ou Crystal Palace, Gui? Pode ir nos dois, até. Pode ir nos dois? Beleza. Southampton é aquele time que normalmente gosta de complicar jogos contra equipes maiores, né? E é interessante esse trabalho do Hasenhüttl nessa questão de continuidade. E eu coloco muito mérito nele, porque o Southampton é uma equipe que a gente vê ano após ano conseguindo se manter numa Premier League. Normalmente os seus destaques, quando tem na temporada, são vendidos e ele vai se virando, e a gente não vê o Southampton, de certa forma, flertar tanto com o rebaixamento. Na última temporada, Danny Ings, absurdo, foi muito bem na temporada, acabou sendo vendido e ele vai, de certa forma, tocando o barco. Para mim, a chegada do Lianco foi uma chegada bem interessante, pode dar uma melhora nessa zaga com o Bednarek. O McCarthy, goleiro também, que acabou se lesionando. O Foster voltou. Foster também, goleiro que teve passagens pelo Manchester United. Pegou a titularidade e tem feito boas partidas também. Gosto muito do Walker Peters, melhorou. Parece que o Southampton é aquele clube que alguns jogadores não dão certo em maiores, vem para o Southampton e dá um encaixe bem interessante. Gosto do Southampton. Vai ficar ali também meio de tabela, mas creio eu que não briga por zona de rebaixamento. Para finalizar, o Palace, para mim o Palace é o time que mais atua para ter para ter poucos pontos do jeito que tem. Eu acompanhei bastante jogos do Palace e é interessante como muda completamente o Palace, desde a saída do Roy Hodgson para a chegada do Patrick Vieira. É um time que hoje joga bola, é um time ofensivo. A contratação do Edward no início da temporada parece aquele casamento perfeito. Tem feito os gols, dado muitas assistências, teve um encaixe bem interessante com o Zaha e com o Ayew, né? O Ayew saiu um pouquinho mais dessa referência, tem jogado mais pela ponta. Então tem tido essa, de certa forma, esse rodízio, né? Mateta, o próprio Benteke também, que ganha alguns minutos em algumas partidas. O grande problema do Palace é a estabilidade na sua parte defensiva. Leva muitos gols. É um time que faz gols, mas leva muitos. Faz boas partidas, mas acaba levando aquele empate no final, acaba perdendo alguns jogos que não poderia. Mas, de certa forma, se a gente for analisar daquilo de uma troca de muitos anos do Roy Hodgson para um técnico que não deu certo na França como técnico, vem para a Premier League como uma aposta, ele como jogador absurdo, um dos maiores que eu vi na Premier League desde que virou Premier League, tem sido um saldo positivo, eu diria, do Crystal Palace Clube de Londres. Stephanie, o bolo do meio da tabela da Premier League. Pois é, vamos lá então, Guilherme. O Erivan já destacou tudo que tinha, então eu só vou dar umas pontuadas. O Brighton realmente, né, deu uma queda, tava lá em cima, mas eu gosto também bastante do Potter. Acho que na próxima temporada já a gente vai ver ele em uma equipe bem maior. Eu até acho que talvez o Manchester United pode ir atrás dele, não tenho certeza, mas quem sabe, né? O Leicester. Vocês apostaram que o Leicester talvez conseguiria brigar aí eventualmente pelas vagas de Champions ou Europa League, né? Eu acho que não, na verdade. Eu vou dar esse espacinho aí pro Aston Villa. Para mim, o Aston Villa... Eu sempre gostei do Aston Villa, não sei porquê, por, enfim, identificação. E desde que contratou o Gerrard, como o Erivan bem disse, sensacional. O time vai numa crescente maravilhosa. E o Coutinho também, eu gosto bastante do Coutinho. Quando ele foi pro Bayern de Munique, eu queria que o Bayern tivesse contratado, mas não, quiseram contratar o Sané, tudo bem. Mas acho sim que o Aston Villa vai conseguir, se conseguir para a Europa, para Conference League, né, agora tem essa terceira competição,
Se para a Conference League, acho que já é uma boa para Aston Villa. A gente brinca muito com o Tottenham, né? Mas para o Aston Villa, imagina se consegue o título. E também já sobe mais um degrau, vai conseguindo também melhorar financeiramente. E essa questão me chamou a atenção. Eu não sabia que o Arsenal tinha tentado a contratação do Douglas Luiz no último dia. E olha só, o Aston Villa conseguindo negar jogador para o Arsenal. Então isso só mostra como que o poder financeiro aí dos times tá ficando cada vez melhor, como é bom ter uma liga organizada, né? Pelo menos alguns times organizados. O Southampton, vou ser sincera, achei que ia cair essa temporada, mas acabou conseguindo se recuperar, né? Hasenhüttl também não caiu, achei que ele ia ser demitido, não foi também. O Crystal Palace. Crystal Palace é um que eu prestei muita atenção, principalmente por causa do United. O Lingard, né? Ele tava para ir pro Crystal Palace, e aí o Rangnick deixou, o Lingard queria ir e o Manchester United não deixou. De novo, aquele clube é uma piada, eu tenho que sempre falar isso. Eu não entendo o porquê. Mesma coisa com o Van der Beek na janela do verão, ele já queria ir pro Everton. O Solskjaer falou, não, você vai jogar. Ele ficou e não jogou. E o clube também não deixou ele ir, né? Então, de novo, eu não sei o que tá acontecendo. O Ed Woodward saiu daquele clube, entrou um amigo dele, mas enfim, não tô falando de United aqui, né? Tô falando de Crystal Palace. É como o Erivan disse, com o Roy Hodgson era difícil de assistir, né? Eu até assisti alguns porque o Roy Hodgson, ele é meio que um poderoso chefão ali do futebol, né? Mas era realmente um pouco difícil de assistir os jogos, e com o Patrick Vieira tá bem bacana de acompanhar o time. Agora, eu acho que quando o Lingard, o contrato dele acaba no verão, acho que o Crystal Palace pode ir atrás dele, até porque o Zaha, se eu não me engano, ele vai querer sair do Crystal Palace, né? Ele sempre quis sair, não sei se talvez agora com o Vieira ele fique, mas acho que pode ser uma boa substituição aí. Aliás, também eu acho que se o West Ham tivesse contratado o Lingard, tava umas posições acima na tabela, viu? E o Lingard, né, acho que muito do United não ter liberado foi por conta liberou o Van de Beek, né, primeiro do que o Lingard, e teve o caso do Greenwood, né, então assim, o United perde 2 jogadores que poderiam ser os reservas ali, né, até porque o Rashford, como o Erivan destacou, tá bem mal, o Sancho não foi nem mencionado aqui, mas o Sancho também numa temporada bem... Pra mim era esperado que era um exagero aquela compra do Sancho naquele valor que ele foi. E acho que pra nós conversamos sobre isso em transmissões já, tanto com o Erivan quanto com a Stephanie, que foi um exagero muito grande aquela compra do Sancho. Mas em campo, né, aí você perde o Greenwood, você perde o Van de Beek, então acho que segurou o Lingard muito mais por conta dos outros, nem tanto por causa dele. E sobre os técnicos, né, desse miolo que nós falamos, para mim tanto o Graham Potter quanto o Ralf Hasenhüttl já estão prontos já para enfrentar desafios maiores. E o ponto do Southampton com o Ralf Hasenhüttl foi não ter demitido depois daquele 9-1 pro Leicester, umas 2-3 temporadas atrás, que ali tinha tudo e merecia até a demissão, se pensar. O Southampton vinha muito mal numa sequência muito ruim, levou o 9-1 da equipe do Leicester e manteve o Ralf Hasenhüttl, e ele mostrou que valeu a pena ter mantido, né? Ali eu não esperava que fosse manter. Olhando o 14º para baixo, dá pra gente falar também todos eles no mesmo bolo ali, de certa forma. Para mim o Brentford, que é o 14º, é o time que vai ser rebaixado. Para mim o Brentford vem numa decrescente. Eu olhei até aqui há 2 temporadas atrás, o Bournemouth foi rebaixado com 34 pontos. Hoje o Brentford tem 23. Eu não consigo imaginar o Brentford conseguindo fazer 12 pontos para ficar com 35. Eu acho que o Brentford vem muito mal. Tem a contratação do Eriksen, que é muito simbólica também, mas não sabemos qual o nível do Eriksen, tá sem jogar há tanto tempo, né? Qual vai ser a condição física, até porque antes do problema dele, ele não vinha jogando com regularidade na equipe da Inter de Milão, também vinha com lesões. Então a ver qual vai ser a condição do Eriksen. Mas pra mim o Brentford é uma equipe que eu acho que todos esses aí que estão aí atrás vão passar ele. O Leeds pra mim vai segurar os trancos e barrancos, vai permanecer na Premier League, acho que não vai ter uma briga lá por rebaixamento, mas não vai ficar ali em 15º, 16º sem problemas. O Everton tem um potencial enorme de fazer um bom final de temporada, mas por conta do começo muito conturbado, ter apenas 19 pontos, é uma equipe que acho que vai chegar no máximo até o 11º lugar ali, mas que vai fazer uma segunda temporada, assim, uma segunda parte da temporada, talvez até melhor do que a primeira, talvez conquiste até mais pontos do que na primeira parte, com menos jogos, mas é um time com muito potencial para mim, o Everton. O Norwich, por incrível que pareça, né, saiu da zona de rebaixamento, saiu da lanterna direto para fora da zona de rebaixamento, a equipe do Norwich, incrível, né, como vem fazendo bons jogos, e eu acho que essa pausa longa é péssima pro Norwich, porque ele vinha numa sequência
bem legal. Perdeu pro United, mas deu trabalho, né? Perdeu por 1-0, um golzinho no final. Perdeu pro West Ham por 2-0, mas o jogo também o Bowen definiu no final da partida. E aí vem de vitórias, né? Venceu a equipe do Everton. Qual foi a outra vitória do Norwich também? Foram 2 vitórias seguidas. Foi o Everton Watford. e o Watford, né? Que foi importantíssimo, porque o Watford é adversário direto, né? Foi um 3-0 ali, né? Com um gol bizarro, né? Aquele gol... Um gol Sargent, de né? escorpião, assim, meio sem Escorpião, querer, do Sargent. Pra mim, o Norwich, acho que assim, ele vai sobreviver também. Eu acho que depois dos últimos jogos que eu vi, uma equipe que vai sobreviver. Newcastle, 18º, a ver a situação do Newcastle, fez boas contratações, montou um sistema defensivo, né? Montou totalmente, né? Tripper, o Burn na zaga, na esquerda veio o Target, tem o Douglas Luiz não, o Bruno Guimarães ali pro meio de campo, né? Então montou ali uma espinha dorsal defensiva, até porque do meio pra frente tem Joelinton, tem o Chris Wood que chegou agora também, tem o Sam Maximan, tem o Almiron que não tá jogando, mas que tem condições. O Shelvey faz uma temporada muito legal. Fazia tempo que eu não vi o Shelvey tão ativo, né? Sempre reserva do reserva ali. Agora ela assumiu ali uma capitania dentro de campo, liderança técnica, vem fazendo gols. Então acho que o Newcastle tem chance de segurar ali. O Watford 19º, Burnley 20º. O Watford pra mim também, contratar o Roy Hodgson foi assim, vamos cair, vamos, tudo bem, vamos pra Championship de novo. E o Burnley é um time que assim... tem muitos jogos a menos. Não dá nem pra falar muito do Burnley pelo número de jogos. Mas são jogos dificílimos. Os jogos a menos do Burnley são jogos dificílimos, né? Eu tinha até anotado em algum lugar aqui, mas eu acabei perdendo. Mas tem jogos duríssimos do Burnley para fazer os jogos que estão atrasados, né? Tem o jogo contra o Aston Villa fora de casa. Aí em casa tem Tottenham, Everton, Leicester... e tem outro jogo que vai ser contra o Watford, joga em casa já no próximo sábado. Então eu vejo o Burnley assim, não queria que o Burnley caísse. Eu gosto muito do Burnley, gosto muito do Sandaich, do jeitão dele. Mas eu acho que é uma equipe que acho que essa temporada dificilmente segura. Então pra arrematar assim, minhas opiniões da parte de baixo. Brentford pra mim cai, o Watford pra mim cai. A terceira vaga possivelmente seja do Burnley. Mas temos o Newcastle, temos um Leeds, temos o próprio Norwich, que são equipes que podem flertar ali. Pode ser que ali esteja embolada assim, a última vaga do rebaixamento. Mas para o Brentford, infelizmente o Brentford começou muito bem, começou bem legal, venceu o Arsenal, aquele empate histórico com o Liverpool. Mas desde então eu vi vários jogos do Brentford, não vejo nada na equipe. Ficou manjada e não teve capacidade técnica assim de mudar um pouquinho do patamar como o Norwich teve. Por incrível que pareça, o Norwich estava lá embaixo tão afundado e conseguiu mudar a equipe, conseguiu mudar a estrutura do time e mudar a história da equipe na competição. Vou começar com a Stephanie nessa também, porque a gente tem que começar cada hora com um, né? Porque acaba falando mais quem começa, né? Então eu vou acabar começando com a Stephanie, essa parte do Brentford para baixo na tabela, Stephanie. Tá, vamos lá então. O Brentford pra mim não cai, viu? E até porque eu acompanhei principalmente os jogos dele de playoff pra tentar subir, né? E foi difícil. O Brentford sempre chegava ali pertinho da linha pra subir, aí perdia o playoff e tinha que jogar de novo a Championship. Então acho que o Brentford fica. O Leeds eu realmente não sei, porque me surpreendeu completamente, na verdade. Eu achei que a temporada que o Leeds está fazendo nessa temporada, eu achei que ele ia fazer na anterior. E pelo contrário, na anterior foi muito bem, conseguiu ficar ali no meio de tabela e agora não sei o que aconteceu, confesso que não acompanhei muito o Leeds, mas tá complicado, viu? O Everton pra mim é uma equipe, eu tenho um carinho pelo Everton, não é nada contra o Liverpool, mas eu não sei porquê, eu gosto muito dessa equipe, os toques, né? Eu gosto do Lampard, eu gosto do Van der Beek, óbvio. Eu adoro o Van der Beek. Eu não gosto muito do Dele Alli. Ele eu acho que é uma carreira que, assim, nunca entendi o que aconteceu direito. Como a gente até disse já, né? O Tottenham desperdiçou bastante dinheiro não vendendo o Dele Alli. Sempre deixou ele ali. Parece uma pessoa que tem, tipo, uma propriedade, assim, quando a propriedade estava no maior valor. É uma propriedade, né? O Dele Alli, tecnicamente. Quando a propriedade estava ali, a casa, num bairro super em alta, podia ter vendido, não, vou guardar. E aí o bairro foi perdendo prestígio, começou a ter enchente, perdeu o valor. E é o que aconteceu com o Dele Alli. Eu lembro
Pra mim, ele acabou quando ele brigou com o Mourinho, assim, e desde então ele não jogou mais. Depois, quando veio o Nuno Espírito Santo, ele até jogou um pouquinho, mas nunca deu muito certo. Até o Conte também já deu uma se livrada nele. Mas o Tottenham vai conseguir dar uma lucrada, né? Como vocês disseram. Se jogar 20 jogos, são 40 milhões de libras. Então, assim, talvez. Embora que eu ache que o Lampard tenha a maldade de parar de escalar ele aos 19 jogos. Se ele jogar bem, eu não duvido nada. E até pelo histórico de lesões, vai demorar umas 3 temporadas pra fazer esses 20 jogos. Muito. Pois é, eu não acho que vai acontecer também, mas o Everton eu acho que se safa do rebaixamento, justamente por causa das contratações e do Lampard também. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Aliás, também eu até quero olhar se vai ter jogos entre Everton e Aston Villa, porque vai ser sensacional, né? Lampard e Gerrard aí de novo, só que dessa vez do banco de reserva. Acho que já foi. Já foi. Já foram os dois? O Aston Villa ganhou. Foi até 2 semanas atrás, ganhou no Goodison Park por 1x0. O primeiro foi 3x0. Isso. No Villa Park, eu lembro que eu transmiti esse jogo com o Felipe Melo. E o outro foi 1x0, que foi quando o Rafa Benítez foi quase a pá de cal, né? Sim. Foi. Então fica para a próxima temporada, né? O Norwich para mim cai. Sempre é aquela equipe sobe, cai, né? O Newcastle, para mim, tinha tudo para cair, só que comprou praticamente um time novo inteiro, né? Comprou uma zaga nova inteira, comprou o meio de campo, comprou até o Chris Wood do Burnley, foi pro Newcastle agora, né? Então, acho que o Newcastle vai se safar, sim, do rebaixamento. Eu torço porque eu gosto muito do Bobby Robson, que é uma figura aí do Newcastle, né? O Watford, para mim, cai também. Não sei por que eles demitiram o Ranieri e contrataram o Roy Hodgson, para mim também não faz muito sentido. E o Burnley o que o Guilherme falou, né? O coração não quer que caia. Eu tenho um carinho pelo futebol retranqueiro. Eu gosto bastante, mas acho que dessa vez não dá. Só se sorrir muito pro Burnley, só se ele voltar a jogar quando ganhou do Liverpool lá em Anfield, né? Aí talvez consiga se safar, mas acho também que vai ser bastante complicado. Mas isso só mostra como a Premier League é boa, né? Esses jogos, finalzinho da tabela, só equipe legal de assistir também, jogos muito interessantes de acompanhar. Então pra você vai Norwich, Watford e Burnley? Tá. Erivan. Eu acho que os meus 3 vão ser diferentes de vocês dois, vai ser interessante depois a gente ver isso aí. Mas começando no Brentford, né? O Brentford começou bem a temporada, vencendo o Arsenal. Tem um pouquinho daquela questão, né, de estrear numa Premier League, né? Voltar a uma primeira divisão depois de 74 anos, torcedores chorando e tal. Eu acho que começou bem nessa questão que resumiu. Ficou um jogo previsível. O jogo do Brentford é ligação direta, toque de cabeça do Tony, o Mbeumo faz os gols. É basicamente isso. Depende muito do Tony, dessa casquinha. O Tony é um jogador também que, para mim, nas próximas temporadas, deva sair do Brentford, porque é um jogador muito técnico, de muita qualidade. Eu acho que o Brentford não cai, já vou falar que o Brentford, para mim, não cai. Eu acho que o efeito Eriksen pode ser interessante. Thomas Frank foi treinador dele, né, nas categorias de base da Dinamarca. É um técnico que já conhece o Eriksen, e eu acho que essa questão de comoção, acho que o grupo vai comprar isso, sabe? Então eu acho que principalmente os jogos dentro de casa o Brentford deva pontuar. Não vejo, talvez... Não vou soltar spoiler não dos que eu acho que eu vou cair, mas eu acho que o Brentford não cai. Leeds. O Leeds eu coloco um asterístico, e eu vou explicar o porquê. O Leeds, essa temporada, o Leeds consegue ser os extremos, né? Eu até comentei com o Gui, a última partida que a gente fez foi contra o West Ham, né, Gui? Eu falei, é impressionante como o Leeds consegue esses jogos que a gente não imagina que ele vai vencer, ele vai lá e vence, e joga bem, consegue. O Harrison, um hat-trick, é impressionante, tipo, são alguns jogos. Aí você recebe o Newcastle dentro da sua casa e você perde por 1-0. Então essa inconstância do Leeds me preocupa, principalmente por ter um técnico como o Bielsa. Você ter um time com o Bielsa do intermediário para cima é bacana, porque é um time que vai para cima, se perder
não compromete tanto, mas você brigando por uma zona de rebaixamento é preocupante, porque ele não vai mudar a postura, ele não vai colocar o seu time retrancado para não cair, vai continuar indo para cima e o sistema defensivo do Leeds não passa confiança alguma, né? Salvando o Meslier, que às vezes faz boas partidas, mas toma aqueles golzinhos ainda que não pode. A ausência do Benford é muito sentida, é impressionante como o Benford não consegue atuar nessa temporada e fica meio que tudo nas costas do Rafinha, né? O Rafinha tem que fazer praticamente tudo, né? Tem que ser decisivo nessa temporada. Chegou o Daniel James, atuando como falso 9 não dá, por questão de qualidade de finalização, questão de estatura, porte físico, então é difícil você utilizar o Daniel James, que vai ter 1,70 m para brigar com zagueiros de Premier League. Então acho que o Leeds, para mim, é um dos rebaixados por essa questão, principalmente de filosofia. Não é um time que vai, de certa forma, mudar só. Vou colocar o Leeds como meu primeiro rebaixado. Everton. O Everton, para minha tristeza, não vai cair mais, né? Agora, com a chegada do Lampard, que é um técnico que, de certa forma, fez um bom trabalho no Chelsea. A gente tem que lembrar que quando ele chega no Chelsea, o Chelsea estava punido, não podia fazer contratações. Ele promoveu muitos jogadores da base. E quem conhecia o Abraham? Praticamente ninguém, né? Ele colocou o Abraham para começar a jogar, fez alguns gols na temporada, fez até uma boa venda agora indo para Roma. Então, o Lampard, a gente vê praticamente o final, né? Que o time já não encaixava mais. Mas o início do Lampard chama atenção, tanto é que o Lampard classifica o Chelsea para uma Champions League, coisa que ninguém falava. Pode falar, Stephanie. E o Lampard caiu por briga de jogador, né? Exatamente. Que aí o Chelsea comprou, exatamente. Então, é sempre essa ressalva, né? O trabalho do Lampard não foi trágico, não. Para mim foi um bom trabalho devido às circunstâncias que ele teve. Dele Alli é aquela incógnita, né? Aquela incógnita. Qualidade tem, mas faz tempo que ele não coloca essa qualidade dentro de campo. O que me chama a atenção é que quando o garoto Dele Alli era torcedor do Liverpool. E agora jogar no Everton. Vai ser bem interessante. E o cabelinho vermelho. Jogando no Tottenham, né? E aí depois coloca o cabelo vermelho para jogar contra o Arsenal, seu principal rival de Londres. E agora vai para Liverpool, né? Para o cabelinho vermelho no Everton para enfrentar o Liverpool, né? Ele não vai ter essa coragem não, Gui. Van de Beek, para mim, pra gente analisar muito nesse fim de temporada. O Van de Beek não jogou com nenhum treinador do United. E isso chama atenção. Qualidade ele tem, mas eu tenho uma incógnita. Eu acho que o Van de Beek tem um pouquinho nessa conta. E a gente vai ver quem estava certo ou quem estava errado agora no Everton. Ele vai ter oportunidades para jogar. E o que me chama atenção do Van de Beek, que Van de Beek a gente vai ver? Volante, meio campista ou parecido com como ele jogava no Ajax, às vezes fazendo um papel de falso 9. Lembrando que naquela temporada fantástica do Ajax, o Tadic caía muito pelas pontas, o Ajax não tinha o Haller, não tinha um centroavante como tem nessa temporada, então o Van de Beek fazia muito essa função de falso 9. Com volta de Richarlison, Calvert-Lewin, tendo uma sequência, o Everton fica bem interessante nessa parte do meio de campo. Como a gente brincou, eu acredito também que o Dele Alli não faça 20 jogos, porque eu creio que o Lampard não vai mexer em Alan e Doucouré, que da temporada péssima que o Everton vem fazendo, para mim são os dois nomes a ressaltar. O Doucouré, para mim, é um jogador muito interessante, e o Alan dá uma proteção bem interessante também para o sistema defensivo dos Toffs. Para mim, o Everton não cai mais. Norwich, eu acho que o Norwich não vai cair, eu acho que sou o único que confia nisso. Eu vejo mudança no Norwich, principalmente de filosofia. O Norwich tinha o Daniel Farke, que era um treinador que gostava de posse de bola, queria jogar como grande, e na Premier League, às vezes, isso pode ser um alto preço, né? Você paga um preço. Já o Dean Smith, ele já não tinha problema de jogar retraído com o Aston Villa, que tinha mais recursos, imagina agora com o Norwich. Então, ele fechou a casinha, o Norwich tem levado poucos gols, e, de certa forma, parece que o ataque tem começado a achar uns golzinhos, né? O Sargent fez uma boa partida contra o Watford. O Puk é um centroavante que, se a bola chegar de 3, talvez uma ele guarde, não é um jogador de qualidade. O Rashica, que para mim era a grande contratação da temporada, parece que está começando a entender mais um pouquinho do que é a Premier League, a intensidade. E, para mim, também o Arons, o lateral direito é um jogador também para a gente ficar de olho. O jovem lateral direito é impressionante como a Inglaterra consegue fazer bons laterais direitos. Erivan, Pode falar. Só destacar o Idá, né? Aproveitar esse Pablo Norris, porque
Pra mim ele foi o grande diferencial. Eu acompanhei os últimos jogos do Norwich, até nas transmissões aqui, e pra mim o Idá, quando ele assume a vaga ali a de titular ao lado do Puk, né? Porque eles jogam lado a lado mesmo, né? Isso. Então o Puk sai muito da área, busca muito jogo, né? E briga muito fortemente. E o Idá é muito rápido, muito técnico. Até o Sim. Sargent E ficou ele tem fora força alguns jogos. também, né? Ele é forte, Sim. né? O Sargent ficou fora alguns jogos. O Rashica não tem brilhado muito nas partidas. O Plaqueta tem jogado também de vez em quando, também joga bem. Mas o Idá tem feito os gols, vários gols saem do pé do Idá, tanto com assistência e com gol. E é um achado do Dan Smith, sem dúvida alguma, nessa equipe do Norwich. Com certeza. Então eu acho que, como você disse, a parte ruim dessa pausa para o Norwich é isso, porque vinha numa sequência de certa forma ascendente, né? O Newcastle, para mim, não cai mais. E nem tanto por questão das contratações, até comentei com o Gui. A gente viu alguns jogos, a gente fez alguns jogos do Newcastle que o Newcastle até atuava bem, mas o problema era o gol. Contra o Manchester United fez uma bela partida. E o tanto que o Sam Maximan carregou esse time nas costas, agora, de certa forma, vai ter um alívio, né? Porque ganha peças. Para mim, o Bruno Guimarães é um jogador de anos de Premier League e não fica mais que 2 temporadas no Newcastle. É um jogador box-to-box, como a gente fala, né? Vai de área a área. Ele consegue ser esse primeiro volante de combate, ele consegue ser um segundo volante e ele consegue ser um cara de criação de jogadas também. Então, para mim, é uma contratação muito, muito acertada. Para mim, quem ganha nessa contratação do Wood é o Burnley, porque o preço pago pelo Wood na idade dele foi um preço altíssimo, né? O Burnley conseguiu uma venda bem interessante. O Wood, nesse momento, é titular, mas creio que o Callum Wilson, no seu mais alto físico, acho que o Callum Wilson volta com essa titularidade, até porque eu acho que ele tem mais recursos do que o Chris Wood. Interessante, até comentei com o Gui, como que o Joelinton se achou como um meio-campista, né, Gui? O Joelinton, que meio que a gente descartava já, não conseguia fazer gols. O Ed Howe recuou um pouquinho mais ele jogando com o meio campo. E eu tava vendo uma estatística nos últimos 7 jogos de Premier League. O Joelinton é o jogador que tem mais roubadas de bola, quem imaginaria, né? Um jogador que era um centroavante, tá sendo meio que adaptado ao meio campo do Newcastle e tem feito um bom trabalho, né? Trippier dá muita segurança na lateral direita. O Target também é um jogador que viu a chegada do Dean no Aston Villa, a gente acabou também esquecendo de falar, viu que não teria espaço, precisava jogar, então veio também para a equipe do Newcastle. O Burn também pode dar uma qualidade melhor nessa zaga. Lascelles e Burnley dá uma zaga de certa segurança. Então, para mim, o Newcastle não cai mais. O Watford pediu para cair, né? Muitas trocas de técnico. Se eu não me engano, é a 3ª troca nessa temporada, se eu não estiver errado. E a gente vê o Watford em alguns jogos contra o Manchester United, de goleada. A gente parecia ver o Watford melhorando, mas infelizmente não tem conseguido encaixar. Tem um ataque de potencial com o Joshua King, o Emmanuel Dennis, também, que é um grande nome dessa temporada de Premier League. O João Pedro tem entrado, tem ganhado minutos, tem feito boas partidas, mas o sistema defensivo do Watford é muito precário, é muito ruim, e com isso aí não dá para se manter numa Premier League. Então, para mim, o Watford é rebaixado. Já falei o Leeds e o Watford, né? Isso. Burnley, para mim, dessa vez chegou a hora do Burnley. Também gosto muito do Burnley. O Burnley me remete à Inglaterra clássica que a gente acostumou, né? Dos anos 60 para cá, aquele jogo de bola aérea, um jogo mais físico, aquele 4-4-2 raiz. Então eu gosto muito do Burnley. Eu acho que o Burnley é não deixar morrer essa raiz inglesa na Premier League, mas eu acho que dessa vez ele acaba não se estafando, principalmente por esses jogos, né? São 6 jogos a menos, se a gente for analisar com relação ao Chelsea, né? São 6 jogos, mas não vejo o Burnley conseguindo talvez um alto aproveitamento. Embora o Burnley contra times que supostamente mais fortes, ele costuma complicar e arrancar alguns pontinhos. Mas eu acho que dessa vez o Burnley acaba não escapando. O Burnley que contratou o Weghorst, né? Centroavante da seleção holandesa. É um jogador mais jovem. O Burnley também tinha um Cornet, que é o artilheiro do Burnley nessa temporada. Pode ser talvez um trio de ataque, porque o Lennon também voltou bem, né, Gui? A gente fez o jogo contra o Manchester United, até surpreendeu como o Aaron Lennon voltou bem. Então, o Aaron Lennon, Cornet e Weghorst pode ser talvez um ataque interessante aí para esse restante de temporada. Então concordamos com o Watford e Burnley, os três, achamos que o Watford e Burnley vão cair.
Eu apostei no Brentford como terceiro time, a Stephanie foi no Norwich e o Erivan foi no Leeds. Com certeza a Stephanie é a mais consciente nessa aposta dela. Ela vai acertar, basicamente é isso. Mas, né, tudo depende muito, a questão do Brentford, pra mim, a questão do Leeds também, depende muito do que os de trás fizerem, do que o Newcastle vai conseguir fazer, do que o Everton vai conseguir fazer, do que o próprio Norwich vai conseguir fazer, né? Então, pra mim, eu não vejo evolução nem no Brentford, nem no Leeds, e também não vejo evolução muito grande no Norwich. Mas temos que ver como que vai ser a situação do campeonato nessa reta final. Mas é isso, né? Que bom conversar de Premier League, né? 1h10 de bate-papo, mas 1h10 que passa muito rápido. Nós três gostamos muito de futebol inglês e foi muito boa a experiência, valeu demais. Seu destaque final, Irivan, para essa reta final de campeonato. Meu destaque final é essa talvez possível briga, né, de título, que eu acho que se talvez mais um tropeço do City possa fazer com que o Liverpool volte para essa briga, né, talvez com a chegada do Luiz Dias, volta do Mané, volta do Salah, pode dar aquele peso a mais para esse restante de temporada. Essa briga pela última vaga de Champions League, né, que para mim o Chelsea já meio que tá garantido, eu acredito que esteja garantido, e essa última vaga aí eu não falei para quem iria, né, o meu palpite é para a equipe também do Manchester United, embora fique triste porque o rendimento do United é péssimo, eu acho que o Arsenal poderia conseguir essa vaga, mas a saída do Aubameyang me deixa muito esse asterisco, então para mim o United consegue essa quarta vaga. E na zona do rebaixamento, vamos ver, né? A gente acredita que o Newcastle não caia, mas se a gente for analisar, eu que sou um cara mais romântico com relação ao futebol, não ficaria muito triste com a queda do Newcastle não, né? Porque futebol nem sempre vai ser investimento, vai ser só dinheiro. Eu acho que tem essa questão também da tradição. Então, se o Newcastle cair, pode ser uma história interessante aí para esse restante de temporada. E se o Newcastle ficar na próxima temporada, aí... Prepara, porque vai conseguir trazer gente grande, seja Salah, seja qualquer coisa do tipo, do nível, porque eu acho que vai ter muito dinheiro e vai ter mais gente disponível para loucura, né? Até porque tem Copa do Mundo no final do ano, vai ter muita gente de olho no projeto Newcastle para jogar bem a primeira parte da temporada, chamar atenção para poder garantir as suas vagas na Copa do Mundo. Eu também não falei do meu quarto lugar lá, para mim na verdade o Chelsea não vai ficar entre os 4, vai ficar o West Ham e mais um. Esse mais um eu acho que vai ficar entre United e Tottenham. United pelo elenco, Tottenham pelo Conte. E pra mim a equipe do Chelsea vai ficar ali, vai cair, eu não vejo muita constância no trabalho do Tuchel. E o Arsenal, na minha modesta opinião, vai terminar lá em 10º, lá naquele lugarzinho que ele gosta de terminar nas últimas temporadas. Stephanie, seu destaque final. Pois é, essa é a parte sem dúvida mais legal de acompanhar da temporada. Acho que vai depender do entrelaçamento de todas as competições. FA Cup e Champions League, para mim, aí vão ter o dedo principal no que vai acontecer na Premier League. Eu quero emoção, então eu quero que o Liverpool ganhe o título, eu quero que... Eu também. Eu não tenho time na Premier League, então eu quero que o Liverpool ganhe o título, o Chelsea pode ganhar também. Eu adoraria que o West Ham conseguisse uma vaga na Champions, mas eu acho que não vai acontecer. Eu não queria que o United ganhasse uma vaga na Champions, porque ele não merece mesmo. Ele tá assim, na pura sorte, eu não sei qual culto, qual Deus que eles adoram lá no United, mas ele é muito generoso, assim, porque tantos pontos que o United conseguiu por nada, é um negócio impressionante. E na queda, eu vou ser sincera, eu não ficaria triste se o Leeds caísse não, porque eu gosto do Chelsea, os dois são meio inimigos, né? Mas, enfim, eu quero até mesmo acertar, mas, enfim, eu procuro mesmo emoção na Premier League, sem dúvida é a liga que mais proporciona isso, porque Bundesliga o Bayern já ganhou, La Liga ali tá entre os 3 principais, PSG não preciso nem falar, né? Então, Premier League sem dúvida é a mais legal, e o Arsenal perdeu a oportunidade para mim, porque como vocês falaram, o Newcastle se fica, vai comprar todo mundo na próxima temporada. E aí o Arsenal não vai ter a mesma oportunidade que teve esse ano. Acho que não vai mesmo. O Tottenham também deve fazer umas compras com o Conte de novo, e aí o Arsenal
Será que um dia ele vai voltar a ser o que já era? Enfim, não sei, né? Mas no mais foi um prazer, gente. Até. Ô Gui, Oi, Ivan. só antes de finalizar, lembrando que agora nesse mês a gente tem a final da Copa da Liga Inglesa, né? Chelsea e Liverpool. Eu, sinceramente, não acredito tanto na Premier League. Eu ficaria feliz de ver o Liverpool ganhando uma Copa. Faz muito tempo que a gente não ganha uma Copa. E tem Mundial de Clubes aí no próximo final de semana com o Chelsea, né, podendo enfrentar o Palmeiras, caso o Palmeiras consiga chegar à final, Eu sabia né, que você Ivan? ia falar isso, Gui. Eu sabia que você... Mas eu queria saber de vocês. Cara, assim, o Chelsea é favorito, mas eu tô esperançoso que... Eu acho que o Palmeiras pode vencer o Chelsea. Não sei se é o lado torcedor, mas eu acredito sim. Vai pegar quem de Sul-Americano? Al Ahly ou Monterrey, o Palmeiras. Ah, tá. O Chelsea deva pegar o Al Hilal, que O também Tigre. não é um adversário tão fácil. O Tigres era super tranquilo, né? Mas falando na final mesmo, né? Palmeiras e Chelsea. É aquela coisa, acho que se o Chelsea jogar 60%, Amassa. faz 2-3 logo de cara, assim. O Everton, acredito. goleiraço. Gustavo Gomes, grande zagueiro, mas tem Luan, tem Piquerez, tem... Luan marcando o Lukaku. É isso que eu falo, esse que é o ponto, Tipo, exatamente Aí, por esse. exemplo, a esperança de gols do Palmeiras é o Rony contra Thiago Rudiger e Thiago Silva, Silva. Rudiger, O Mendy exato. pegando tudo. É muito difícil, cara. Tem o Everton lá, mas tem o Mendy do outro lado, Sim. né, que... Nossa senhora. Então eu acho muito difícil, porém, é aquela coisa, de repente faz 1-0 com 5 minutos ali, né? Igual o Flamengo, contra o Contra Flamengo. o Corinthians ninguém dava, né? O O Corinthians. Chelsea. Então, é que passa muito, tanto o Chelsea contra o Corinthians e o Liverpool contra o São Paulo, né? Foi uma partida extraordinária do Cássio e do Rogério Ceni. Sim. Né, os goleiros pegaram demais e achou um gol. São Paulo achou um gol com o Mineiro no primeiro tempo. O Corinthians achou um gol no segundo tempo com o Guerreiro. Mas muito com partidas assim. Por mais que o Rogério Ceni e o Cássio já eram grandes goleiros na época, mas foram partidas assim impossíveis, Memoráveis, assim, de né? memoráveis, de um jeito que o Everton tem capacidade de fazer também. Né? Mas a questão é que, não sei, é muito... Talvez seja a última chance que os sul-americanos têm, assim, uma chance real de fazer algo, né? Porque os europeus o futebol europeu tá muito além do nosso futebol brasileiro aqui, né? Eu só acho assim, Stephanie, que nem o Corinthians a gente falava, só que eu acho que esse Chelsea é muito mais forte do que aquele outro time. Eu no 2012 eu não lembro muita coisa. Não sendo Atlético. O Chelsea, aquele Chelsea que ganha a Champions League, vai nos trancos e barrancos, empata com o Barça em 2-2 no Camp Nou, aí depois empata no último minuto contra o Bayern de Munique em Munique. Era o Então, Márcio Benítez, não era? Não, era Era o italiano lá, o Coelho. Di Matteo, Isso. Roberto Di Matteo, Isso. era ele o técnico. Foi demitido depois também. Foi demitido verdade. depois, isso mesmo. E o ataque era o Fernando Torres, né? Dependendo de gols, era o Fernando Torres. Fernando né? Torres. Foi. E agora é o Lukaku. Tinha um Ramires no meio. O Lampard jogava, né? O Lampard... Jogava. Joey Cole jogava também naquela época, naquele O Drogba ano. também, último. Ashley Cole era o lateral esquerdo. O Drogba, será que o Drogba jogou aquele jogo? Eu lembro dele com a... Eu lembro do Anelka também, o Anelka também jogava. Sim. naquela época. E na final do Mundial, o ataque, se eu não me engano, era Fernando Torres e Moses, que tem a defesa do Cássio, de mão trocada. O Moses, Vitor Moses. Mas, bom, agora tem, sim, você olha, tem o Mason Mount, né, que não tinha naquela época, tem um Lukaku. A questão, Gui, é porque, assim, era pra listas ter saído essa semana, só que aí a FIFA liberou pra soltar a última lista 48 horas antes da estreia, então a gente não sabe qual Chelsea vai pra esse Mundial. E com o Palmeiras também, que teve 2 casos de Covid agora, né? Verón e Piquerez vai esperar até domingo. Se caso der negativo, viaja. Caso não, o Vanderlan e o Giovani foram já com o restante do elenco. Então o Vanderlan e o Giovani entraram aí no lugar. Mas eu espero de fato que o Palmeiras chegue à final dessa vez, que não fique no meio do caminho, que tem uma final Palmeiras e Chelsea. E Gui, assim, cara, eu sendo bem sincero, o torcedor palmeirense é aquele torcedor que consegue criar, ser muito azarado e não ter expectativa alguma que o time vai ser campeão. Eu não duvido nada que o Palmeiras consiga ir pra final, aí, sei lá, acontece do Al Hilal passar e o Palmeiras perder pro Al Hilal. Eu tô com isso na cabeça, cara, você não imagina, eu não tô dormindo já pensando nisso. Bom, obrigado, Stephanie, obrigado, Erivan, valeu demais pelo bate-papo. Até a próxima, narradores brasileiros juntos por um sonho.